Eu tô montando aqui o PC pro meu patrão e aí eu resolvi trazer umas peças diferentes. Eu trouxe, por exemplo, umas fãs sem fio. Tá, não são exatamente sem fio, mas elas trazem algum tipo de inovação. E aí, para um dos componentes, eu fiquei pensando, como é que eu vou trazer alguma coisa nova? E esse componente é a fonte. Falei, o que dá pra fazer de diferente na fonte? Trazer uma fonte super potente? Às vezes nem é isso necessário. O que teve de inovação nos últimos anos com fonte? E aí, pesquisando um pouco, a gente encontra uma fonte sem cabos. Você tá duvidando? Sim. Pois é, mas é o caso dessa fonte aqui da Corsair. É uma fonte sem cabos. Pelo menos sem cabos do jeito que você tá acostumado. Bom, eu peguei essa fonte aqui da série RMX da Corsair. Então, se tem o X é porque significa alguma coisa, né? Essa fonte aqui, ela traz já o padrão ATX 3.0. Então, já tem o conector 12VH PWR para a série RTX 40. E ela traz um design diferente. É claro, uma fonte ainda vai ter cabos, galera. Infelizmente, ainda não inventaram uma fonte por indução. Mas ainda assim, ela é diferente e ela traz uma inovação para o mercado. Bom, eles resolveram mudar um pouquinho do design, mas outras coisas, obviamente, eles mantiveram. Ainda é 80 Plus Gold, ela tem aqui 10 anos de garantia. Você é louco? Quem tá acostumado com as fontes da Corsair sabe que tem uma garantia muito boa. E o design, bom, ele é um design já conhecido, né? E aqui, pra gente dar uma olhada nas atribuições, além de ter a certificação 80 Plus, ele tem também certificação Cybernetics. Então a gente tem aqui, ó, Cybernetics Gold, que é um padrão muito mais exigente do que o 80 Plus. E a gente tem aqui o Cybernetics para ruído também. Então o nível de ruído dessa fonte também foi atestado pelos testes deles. E o legal da Cybernetics é que se você for um cara um pouco mais técnico, você consegue entrar lá no site deles e ver a descrição completa dos testes. Então são testes muito mais precisos e muito mais rigorosos. Além de ter uma certificação muito boa, ter 10 anos de garantia, um design que a gente já conhece, ela traz uma inovação que eu... Bom, deixa eu mostrar, né? Eu tô falando muito e não tô mostrando. Vamos abrir a caixa para ver o que vem primeiro aqui. Cheirinho bom de fonte nova, né? Primeiro, meu amigo, isso é um cabo. Se isso aqui não for um cabo, olha isso aqui. Isso aqui é um cabo de qualidade e é uma fonte de 1000 watts. Essa daqui veio no padrão americano, tá? São 20 amperes, se eu não me engano, 15 ou 20 amperes, deixa eu ver aqui. 15 amperes. Então esse daqui é para 15 amperes, 127 volts. Eu não sei se aqui do Brasil, provavelmente ela já vem com os conectores no padrão brasileiro. Essa daqui veio de fora. Aqui a gente tem os cabos. A gente tem as fitas aqui para presilhas, as abraçadeiras plásticas e vem os parafusinhos aqui da fonte. E aqui dentro vem a fonte, que é onde eu vou poder mostrar para vocês. Tem aqui um manualzinho. O principal é, não abra a sua fonte. Se você não sabe o que você está fazendo, não abra a sua fonte. Aqui em relação aos conectores, eu não vou abrir todos para vocês verem, mas a gente tem aqui, ó, dois conectores, tem um ATX de 24 pinos, que é o que você precisa para a placa-mãe. A gente tem dois EPS ATX 12 volts, que são 8 pinos 4x4 mais 4, né, que é aquele para o CPU, então vem dois cabos desses, tem umas placas-mãe que precisam de mais. Ele vem aqui com um 12VH PWR e aqui ele vem com dois PCI Express 6+2, mais 3 PCI Express 8, de 8 pinos, 6+2. Vem 4 conectores SATA, ainda tem muita gente utilizando o SATA, inclusive para controladores, e tem um PATA de 4 pinos. Mas vamos para a parte mais interessante aqui, né, da fonte em si. E como eu falei para vocês, é uma fonte sem cabos. Tô mentindo? Não! Cadê o cabo dessa fonte? Não tem cabo. Aí você fala, não, mas não é uma fonte. É uma fonte de alimentação, tá aqui, ó. Conecta aqui, e aí aqui você tem fonte, aqui tem a fã. Será que os caras esqueceram de colocar o cabo? Não. Aqui
aqui na lateral. Pera, mas aí você coloca a fonte assim? Como é que é? Não, você coloca a fonte normal, você coloca ela no case, vai colocar essa parte para trás do case, isso aqui fica na lateral. E a grande inovação que eles trouxeram foi justamente mudar o posicionamento dos conectores. Por que eles fariam isso? É a pergunta. É o que a gente vai descobrir colocando no case, né? Eu preciso montar ela no PC para descobrir. Mas aqui a gente vê, os conectores, inclusive, eles são mais compactos na parte da fonte, então aqueles conectores gigantes são conectores menores para acomodar aqui na lateral. Tá tudo bem descrito aqui, então fica difícil, né? Tá bem informado aqui onde você deve conectar cada um. Dificilmente você vai conseguir errar. Se não tá encaixando é porque não é para encaixar ali. Entendeu? Esse daqui é para usar só com os cabos originais da Corsair, a não ser que você tenha alguém certificado para fazer os cabos custom, que é o nosso caso. Apesar dos cabos não estarem aqui ainda, eles estão a caminho. E a gente vai fazer alguns cabos custom. Aqui tá a fan, né? Em relação ao nível de ruído, tem a certificação ali, eu não vi qual que era a certificação, mas tem uma certificação Cybernetics, ou seja, eles testaram também, atestaram, né, o nível de ruído. E aqui desse lado, a gente não tem o Corsair Link, né? Então normalmente são para as fontes I, né, da Corsair, que tem o Corsair Link, que você consegue monitorar as correntes, as tensões aqui da sua fonte. Mas assim, para ver se esse design faz sentido mesmo, a gente vai precisar instalar no case, né? Antes disso, eu sei que pouca gente presta atenção nesse detalhe, mas normalmente ela tem, você não vai querer deixar justo na fonte de alimentação, né? E aqui tá escrito L'Atelier Bertrieb Underground. Como? Não, pera. Calma. Operação silenciosa em cargas baixas e moderadas. Nesse modo, a fan não vai rodar. Então assim, ela vai ficar parada. Não fique com medo, tá? Tipo, meu Deus, será que deu? Não. Quando tá com uma carga baixa, ela vai trabalhar em dissipação passiva, o que significa que ela não vai fazer nenhum ruído. Vou te falar, pelo porte da fan aqui, eu desconfio que mesmo em alta carga, ela não vai fazer muito ruído, né? Obviamente não tem muito o que testar aqui em relação à fonte. Ela já foi testada e atestada e certificada e retestada. Se bem que ela foi recertificada, né? Se ela foi testada tem o certificado 80 Plus do Cybernetics, que significa que ela foi testada várias vezes. Mas essa daqui é a fonte que vai pro PC do patrão, que por sinal vai nesse case aqui, num 7000D Airflow da Corsair. Então a gente já mostrou pra vocês as fãs, a gente vai utilizar fãs sem cabos aqui também, que a exemplo da fonte ela até tem cabo, mas ela tem muito menos cabos. E a gente vai fazer uma build full Corsair dessa vez, e eu quero testar justamente a parte da fonte, se faz sentido essa mudança de trocar o conector dessa parte para a parte lateral, né? Como que isso vai funcionar. Para isso, primeiro eu preciso... Acho que eu não calculei muito bem isso. Tá tudo bem. Eu já tirei o parafuso aqui da lateral, então tirei aqui, depois eu vou ter que tirar mais uma camada. E finalmente temos acesso aqui à parte da fonte. Bom, aqui inclusive tem uma janelinha nesse case do outro lado, vai ficar aparecendo. Eu gostei porque é discreto, né? Antes era bem exagerado essa parte aqui, ficava todo colorido. Agora é bem discretinho. Acho que já foi pensado para aparecer lá. Você pode tirar esse adesivo, já é só um aviso para você não surtar quando você vê a sua fonte com a fan parada e fala, nossa, queimou! Calma, não queimou. Bom, então vamos instalar ela aqui no case para ver se faz diferença, né? Esses conectores aqui na lateral. Aqui, o lugar normal, né, que a gente instala. Esse case é bem espaçoso. Eu encaixei aqui, ele já tá na posição que ele vai ficar. Eu não prendi com os parafusos ainda. Aqui ele tem, esse case ele tem as borrachinhas aqui, sobra até um espaço, né? Se você for colocar, não sei se ela é menor, né? A gente não tem uma RM1000 normal para comparar. Mas aqui, ó, a gente tem um espaço sobrando para os conectores. Normalmente, o que iria acontecer? Aqui, eu tirei as baias dos HDs. Então aqui tinha duas baias de HD, aqui a gente tem o acabamento do case, que agora ele ficou desse jeito para você justamente poder colocar fãs. Então ele tem essa opção de você mudar. Mas aqui ele teria uma case de HD que viria mais ou menos até aqui. Então isso tudo, se você quiser usar duas baias de HD, que nesse case seria equivalente a 6, vem 3 para cada um, você meio que ia perder um espaço aqui. E aí para organizar os cabos ia ser um pouco complicado, ainda mais com 6 HDs, né? Porque você ia ter que ter os conectores SATA e tudo mais. Nesse caso aqui, os conectores vêm para lateral e aí você consegue ter um espaço para organizar. Para mim vai ajudar porque esse espaço aqui não vai ter nenhum HD ou SSD, né? Então assim, no meu caso ajuda, mas para quem vai utilizar com o objetivo dele, que é justamente ter tudo isso, acaba ajudando bastante. A minha única preocupação aqui é justamente o espaço. Eu vou testar com os cabos, porque a gente tem um detalhe interessante, o 12VHPWR. Vamos conectar aqui aleatoriamente, olha que legal, é pequenininho o conector, ó. Esse aqui é o conector que vai na fonte e esse aqui é o que vai na sua placa de vídeo, por exemplo. Então ele é bem pequenininho, né? Fizeram uma compactada. Eu vou conectar aqui, eu quero principalmente o 12VHPWR,
que é aquele famigerado conector das placas de vídeo da série RTX 40. Estreou na série RTX 40, mas na verdade deve ser um padrão adotado pela indústria. Olha ele aí. E você vê que ele não é nativo. Esse, na verdade, é um ponto positivo para esse design. É isso que eu tava preocupado, ó. Ele é um tipo 5, que diz aqui, né? Que deve ser tipo uma nomeação da própria Corsair. Esse conector é o que vai na fonte. Então, para mim, isso aqui é meio que uma redução do PC Express de 8 pinos. Na verdade, ele tem 10 pinos aqui. Não. Então tem 2 pinos, tem um pino faltando em cada conector, né? Então são 2 pinos pro 12VH PWR. É bizarro, né? Porque ele vem 12 pinos aqui. É porque tem os 100 pins aqui em cima ainda. Então esse aqui é o cabo que é utilizado nessa fonte. E é curioso, né? Porque ele diz aqui ATX 3.0, mas ele é só para 450 watts. Então você não vai conseguir utilizar, por exemplo, os 600 watts que pede a Horus Master, principalmente se você for tocar ela no overclock. Então você vai usar ela meio que referência, o que não é um problema, porque o patrão não pretende fazer nenhum tipo de overclock nesse PC. Se você pretende utilizar uma 4090 e você quer fazer overclock nela, aí você vai precisar pegar uma fonte que suporte até 600 watts. Isso é importante porque a informação tá aqui na caixa. 450 watts PC Express 5.0 e o ATX, padrão ATX 3.0. É ruim no lado porque, tipo, se você quiser fazer overclock você não vai conseguir, o que é só para entusiasta, principalmente para uma placa. Se você vai pegar uma Horus, por exemplo, uma Horus Master, eu realmente recomendo que você pegue uma que já suporte 600 watts se você vai usar tudo. No nosso caso, a gente não vai fazer overclock, vai usar estoque, mas o ponto positivo é que esses conectores aqui sofrem menos estresse. Por que era a minha preocupação? Justamente por isso, ó. Você vai colocar ele aqui, PC Express. E qual que era a minha preocupação? O 12VH PWR, um dos grandes problemas dele é justamente isso aqui, ó. Conforme você dobra o conector. Inclusive tem uma instrução de você deixar 3 milímetros, pelo menos, de espaçamento para você não tocar fogo na sua placa de vídeo, né? Foi uma das instruções. E o problema não é no cabo em si, mas nos conectores. Conforme você dobra ele, você acaba puxando. Você vê que dobra aqui, pode puxar, e esses conectores aqui, eles são mais sensíveis do que, por exemplo, deixa eu ver aqui. Bom, como um PCI Express. Muito mais parrudo esse conector do que esse aqui, ó. Se a gente for pegar, né? As conexões são mais parrudas. Eles melhoraram bastante, né, nas novas versões, mas mesmo assim você vê que alguns conectores podem dar uma afastada, e conforme você vai dobrando ele pode desconectar, tipo, vamos supor que tá assim, meio conectado só, e ele não faz o contato total. E aí se ele ficar meio solto aqui, esse mau contato é que acaba gerando o derretimento do conector, que pode mandar a sua placa de vídeo para outra dimensão, a dimensão das placas mortas, né? Então, nesse caso aqui, não tem perigo porque a gente vai dobrar o cabo, né? Ele vai ficar aqui dentro, ó, vou colocar na posição, ele vai dobrar bastante aqui. E esse conector aqui, ele sofre bem menos estresse do que se fosse um 12VH PWR aqui, né? Vamos supor, as fontes, normalmente, elas acompanham um cabo, que é 12VH PWR numa ponta e 12VH PWR na outra. O que significa que a mesma tensão que você sofre aqui, você sofre do outro lado na fonte também. Inclusive, já teve uma fonte que eu peguei aqui, de um fabricante não nomeado, porque a gente devolveu essa fonte para eles fazerem testes, a gente tá esperando a resposta, que a gente encaixou o 12VH PWR na placa de vídeo e outro na fonte, e a parte da fonte simplesmente quebrou o conector. Não o conector em si, o alojamento que a gente chama, mas uma trava que tinha na fonte. Então eu coloquei lá e fui testar. Eu falei, bom, e se de repente eu estiver mexendo no PC e der um tranco, né? De leve, não foi um puxão. Deu um tranquinho e quebrou esse conectorzinho. Então esse aqui parece muito mais resistente, apesar de ser pequenininho, né? Parece ser delicado, parece mais resistente. E esses conectores me passam um pouco mais de segurança do que meter um 12VH PWR ali. Eu não vi nenhum report, por exemplo, de problemas relacionados ao 12VH PWR na fonte, só na placa de vídeo. Então os problemas normalmente ocorrem na placa de vídeo, que é onde você vai pôr mais estresse, ficar modificando, mexe de lugar. Aqui na fonte, que tá naquele emaranhado de cabos, normalmente não aconteceu esse problema. Então, parece que a Corsair pensou nessa parte, que era a parte talvez mais complicada, né? Vamos colocar aqui o 12VH PWR, ou o PC Express 3.0, ou ATX, sei lá, chama do que você quiser. Eu chamo de conector infeliz. Não gostei dessa invenção, mas olha que cabo bonito, cara, um cabo fosco, não é aquele cabo, né, brilhante, é um cabo mais fosco, ó. Bem legal esse aqui. Bom, esse aqui vai para a placa de vídeo, então a gente já pode deixar ele mais ou menos por aqui. Tem que dar uma dobradinha, esqueci que tem um acabamento aqui. O que mais a gente vai utilizar aqui? A gente vai utilizar o ATX 24 pinos. Vou colocar o que eu devo usar para ver como é que vai ficar. Encaixamos aqui e esse daqui que sobrou vai pra cá. Perceba que eu estou usando muito manual, né? Pois é meio que por dedução. Você olha aqui e a vantagem é que se você não prendeu a fonte ainda também, você pode fazer isso aqui fora e sofrer menos ainda, né? Ó, encaixou, é esse aqui. Muito bem, então temos aqui o ATX 24 pinos instalado, placa de vídeo. Eu vou precisar de EPS. Ó, o EPS se identifica por CPU, então fica muito mais fácil. Coloquei aqui do CPU. Tá escrito aqui PC Express daqui, CPU. Esse daqui é o de 8 pinos. 8 pinos.
CPU. Normalmente as placas-mãe pedem mais, né? As de alta performance pedem 2 conectores EPS. Tem muita gente que pergunta, pô, mas se eu colocar só um, minha placa-mãe pede 2 conectores para o CPU. Um de 8 pinos e mais um de 6. Ou um de 8, um de 4 pinos, ou enfim, pede mais do que 6. Se eu colocar, vai funcionar? Vai funcionar. Porque normalmente os pinos auxiliares, né? Isso para mainstream, eu não sei para high-end, né? Porque high-end normalmente pode pedir mais, por conta do TDP do CPU. Mas se você colocar os 6 pinos, ela já vai funcionar, né? O que pode acontecer é você não ter uma energia adicional para estabilidade em overclock. É o que serve normalmente, né? Para essas placas de alta performance. Então, no caso, seriam 8 pinos mais 4 pinos, né? E ficaria 12, não 6. Matemática é minha paixão. Então, vocês entenderam. Se pedir conector adicional, tanto é que esse aqui dá pra splitar, né? Por quê? Justamente por isso. Às vezes tem 2 conectores e fala, nossa, mas o outro é 6 pinos. Você vai lá, é 8 pinos. 4, 12, 16, truco. O outro são 12 pinos. O que você vai fazer? Você desconecta esse aqui. Oh, mágica! E aí sim, você tem quantos pinos? 12, exatamente. Aprendemos na aula de hoje. Você tem 12 pinos e aí você vai colocar mais 4 pinos lá, ou senão, se você tem 16 pinos, aí você coloca os 2. Aí você vem aqui, junta eles e de novo você tem 16 pinos EPS. Nesse aqui é curioso porque a gente vai precisar para outra coisa, porque a controladora pede. Vamos ver se a gente tem mais cabos aqui. O que mais vou precisar? Na verdade vai precisar para PC Express, não é verdade? Não é o EPS, é o PC Express. A controladora da Corsair agora ela pede o conector PC Express 6 pinos. Então já vou colocar ele aqui também. Vamos lá, mais um PC Express. Eu acho que agora vai ser um... é aqui. Eu procurando aqui, eu falei, nossa, mas tem mais um... Não, calma, é esse aqui já é SATA. Tem mais um PC Express, então tem mais os 2 aqui, ó. Dá pra fazer um SLI aqui. Não sei por que você faria isso, mas dá. Então tá esse aqui pra controladora também. SATA, espero não precisar de nenhum, mas vamos simular caso você precise de um SATA para colocar, sei lá, SSD, HD, alguma coisa assim, ou controladoras. Vamos colocar aqui SATA também. E pronto, aqui está a sua fonte sem cabos com muitos cabos. Mas olha lá como é que ela fica. Ela vai ficar, na verdade, assim dentro do case, ó. E os cabos, os conectores sendo mais curtos, eles ocupam menos espaço também. E é isso aqui que a gente teria. Ainda é bastante cabo. Ter tirado o acabamento aqui para passar principalmente... Tava solto, tá? Não vem solto, eu soltei. Aliás, o acabamento aqui eu podia ter tirado já, né? Então vamos passar os cabos para lá. Isso aqui do CPU ficaria aqui para cima. Os cabos EPS. O cabo PCI da controladora ficaria mais ou menos por aqui. E os cabos SATA ficariam... por aqui. E aí o que a gente tem de organização de cabos? Vamos fingir que tá aqui. É isso. Eu acho que ficou mais inteligente desse jeito. Os cabos não precisam ser tão longos, ou se eles forem da mesma dimensão, eles acabam atingindo, né, cases maiores. Esse case é bem grande, eu não sei se vocês perceberam para a escala, né? E mesmo assim a gente tem um cabo revoltado. Eu tô brabo, mano. Eu gostei, eu não vou mentir. Num primeiro momento, eu me perguntei, pra quê? E agora eu me pergunto, por que ninguém pensou nisso antes? Faz bastante sentido, né? Exatamente. Perguntei por quê e depois por que não, né? Então faz bastante sentido, cara, pra organização de cabos. Você não precisa de cabos tão longos, porque o cabo não precisa vir aqui. Por exemplo, o EPS, que ele teria que vir aqui, ele teria que fazer toda essa volta pra chegar aqui. O cabo ATX, então, que é um monte de cabo, teria que fazer isso aqui. Então, assim, realmente faz bem mais sentido pra organização dos SSDs, então, que você normalmente precisa, né, de uma extensão maior. Olha isso, se eu tivesse os 3 SSDs aqui, ó, daria pra prender de boa e sobraria só isso de cabo. Então, pra organização de cabos vai ficar realmente muito melhor. E assim, apesar de não ser uma fonte sem cabos, é uma fonte bem inteligente. Esse é um design que realmente me surpreendeu. Eu esperava menos. Falei, conector na lateral, mas, pô, se fosse tão bom assim, alguém já teria pensado. Aparentemente, não é esse o caso. Alguém não tinha pensado nisso. Que coisa absurda. Facilitou bastante, e pra mim melhor ainda, porque eu não vou usar esse aqui. O PC do patrão não vai ter nenhum HD ou SSD. Quer dizer, SATA, né? Mas vai ter um pouquinho. Tudo que eu preciso de cabos são esses. Bom, eu já vou prender essa fonte porque, na verdade, esse passo do PC do patrão tá meio que resolvido. Eu já tô com os cabos que eu precisava aqui, na posição mais ou menos que eu preciso. E o mais legal, se eu precisar mudar... Ah, não era bem isso que eu queria. Quantas vezes não aconteceu com vocês? Talvez tenha sido uma coisa que só aconteceu comigo. É uma pergunta genuína. Quantas vezes aconteceu com vocês você terminar a montagem e falar, eu esqueci dos cabos SATA pra ligar HD, SSD, e aí o que acontece? Ia tá aqui, ó, aquele molho de cabo, e normalmente o conector tá aqui, com um monte de cabos, HD e tudo mais, aí você fala, como é que eu vou ligar o cabo lá atrás? Enfiando a mão aqui, desconectando fonte, e dessa vez você fala, nossa, eu esqueci de um cabo. Vamos supor, terminei a montagem, meu Deus, eu esqueci de um cabo. Voilá!
Resolvido o problema. É muito mais prático do que parece. Realmente é uma solução para um problema que eu não sabia que eu tinha e tá aqui uma solução prática para isso, né? Sensacional. Agora, nossa, tem todos os furos para parafuso, tipo, eu posso prender em todas as posições aqui. Eu vou escolher então. Eu coloquei assim, eu falei, nossa, será que eu errei o furo? Não. Esse case, ele simplesmente comporta todos os furos, olha isso. Vendo? Tem um furo aqui, 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 aqui. Todos eles batem na furação do case, com exceção desse. Então assim, por simetria, eu vou colocar nesses aqui externos, né? Por sanidade, mas eu poderia, por exemplo, coloquei aqui, eu falei, pera, algo errado não está certo. Mas eu posso simplesmente colocar em qualquer um, vou colocar aqui. Você não precisa pôr em todos os parafusos, tá? Fica tranquilo. Tá colocado, e olha que coisa maravilhosa. O design da fonte bate com o design... Bom, faz sentido, né? Se é da mesma fabricante, mas ficou bonitinho, né, cara? Olha o flow desse negócio. Tá ficando bem legal, gostei muito, inclusive eu gostei bastante deste cabo aqui, que apesar de não ser o cabo final, a gente vai utilizar por enquanto, que é o 12VH-PWR, e o restante é só montar. Já tá meio que feita a rota dos cabos aqui, ó, cable homenagem, está quase pronto, vamos organizar aqui. Vai ser muito fácil, primeiro porque esse case tem muito espaço para você organizar, e eu acho que mesmo, a minha preocupação era assim, genuína, tá? Eu falei, tá, nesse case vai caber, mas e se fosse um case menor? Mas mesmo assim, cara, tipo, esse aqui é o espaço que normalmente tem na lateral do case. Eu tô falando aqui de 2 dedos, são 2 dedos de espaço, não é como se estivesse sobrando um monte. É que você realmente não vai precisar de muito, né? Os cabos vão ter a extensão que você precisa. Se você precisar organizar, você ainda consegue organizar ele aqui na lateral, que é onde normalmente terminam ficando os cabos. Por quê? Porque eles vêm com uma extensão grande, porque ele tem que chegar até aqui. Então uma boa solução para a fonte da Corsair, lembrando, se você for fazer overclock e tal, pega uma fonte com 600 watts pro 12VH-PWR, pro PCI Gen, qualquer coisa, para esse conector bem suado e muita atenção na hora de instalar, principalmente na sua RTX 4090, para não dobrar o conector. Aqui a gente vai estar tranquilo e mais uma coisa diferente pro PC do patrão. Espero que isso seja o suficiente para manter o meu emprego e para ele esquecer que faz um tempo que a gente está montando esse PC. Inclusive, se vocês quiserem ver, tem a série completa aqui da montagem desse setup, que a gente ainda vai continuar. Vocês vão ver outras coisas inovadoras que a gente colocou. Eu espero que seja o suficiente pro patrão esquecer que a gente está enrolando um pouco para montar esse PC, mas é porque ele traz coisas especiais. Se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Corre lá para a playlist que você está vendo esse vídeo e você pode ver as versões anteriores também do PC do patrão. Aproveita e deixa sugestões aí do que a gente pode fazer por aqui e deixa aí o seu palpite sobre quais vão ser as cores dos cabos customizados que a gente vai colocar aqui. Vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima.